você vai querer ser uma. Sei que você vai querer ser uma de nós. Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Winx, é tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a nós, voando. Desde o século XIX, as mulheres têm papel de submissão aos homens. Sua vida era composta por cuidar da casa, seu marido e filhos. Submissão legal e social. As mulheres dependiam dos homens da família, por não poderem sair desacompanhadas e, por lei, eram proibidas de votar. Realidade por classe e raça. As mulheres tinham seus direitos divididos, de acordo com a classe delas. As que eram de classes mais altas podiam estudar, mas eram conteúdos do meio doméstico, onde aprendiam a ser boas esposas. Já uma classe baixa podia trabalhar, mas era uma situação muito precária em seus locais de trabalho. Já as mulheres escravizadas passavam por uma situação desumana por não terem nenhum direito e ainda tinham que trabalhar de forma forçada. Mas foi no século XIX que os movimentos tiveram efeito. As mulheres acabaram tendo o direito de estudar e suas formas de manifestação eram através de escritas. Temos exemplos de Leonina Figueiredo Dalto, Maria Graham e Imperatriz Dona Maria Leopoldina. Agora, compreendendo o que foi o tráfico negreiro, ele foi um processo de migração forçada e comércio transatlântico de milhões de africanos escravizados para as Américas. Ele ocorreu entre os séculos XVI e XIX, movimentando a economia colonial e transformando os seres humanos em mercadorias de alto lucro para as metrópoles europeias. E o Brasil foi o principal destino global deste comércio, recebendo aproximadamente 4,8 a 5 milhões de africanos ao longo de mais de 3 séculos. Na colônia, ainda no século XVI, os portugueses já haviam dado início ao tráfico negreiro, uma atividade comercial bastante lucrativa. Os traficantes de escravos negros, interessados em ampliar este rendoso negócio, firmaram alianças com chefes tribais africanos e estabeleceram com eles um comércio baseado no escambo, no qual trocavam tecidos de seda, joias, metais preciosos, armas, tabaco, cachaça, entre outros itens, por africanos capturados em guerras com tribos inimigas. Segundo Olaudá Equiano, em seu livro A Vida de Olaudá Equiano, eu agora me considerava cercado por todos os lados, por pessoas desconhecidas e por sofrimentos que eu não conseguia compreender. É uma bela demonstração de como os povos africanos foram desumanizados e, durante este período, viviam como meras mercadorias disponíveis à venda. O sistema do tráfico funcionava em 3 etapas principais. Primeiro, a captura na África, feita no interior do continente por guerras entre povos locais, sequestros ou punições por dívidas. Seguido do escambo comercial, onde mercadores europeus trocavam os cativos por diversos produtos, principalmente tabaco, armas e tecidos. E terceiro, o envio aos navios tumbeiros, nome dado às embarcações devido à alta mortalidade gerada pelo confinamento, falta de água, desnutrição e proliferação de doenças nos porões. E uma bela representação e descrição de como era estar dentro de um navio tumbeiro é descrita no livro A Narrativa da Vida de Frederick Douglass. Eu não sabia que era escravo até descobrir que não podia ser livre. Os negros trazidos para o Brasil pertenciam principalmente a 2 grandes grupos étnicos: os sudaneses, originários da Nigéria, Daomé, onde ocorre grande parte da narrativa do livro Um Defeito de Cor, e a Costa de Marfim. E os bantus, capturados no Congo, Angola e Moçambique, que em sua maioria desembarcavam no Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os escravos africanos eram, de forma geral, bastante explorados e maltratados, e em média não aguentavam trabalhar mais que 10 anos. E como reação a essa situação, durante todo o período colonial, foram constantes os atos de resistência, desde fugas, tentativas de assassinato do senhor e do feitor, até mesmo suicídios.
A resistência negra no Brasil foi um conjunto de ações realizadas por africanos escravizados, seus descendentes e comunidades negras para enfrentar a escravidão, o racismo e a exclusão social ao longo da história brasileira. Dentre essas formas de resistência haviam quilombos, que eram sociedades formadas por escravizados que fugiam de fazendas ou engenhos. O mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi e Dandara dos Palmares. Revoltas e rebeliões, que eram feitas em busca de liberdade, fim da escravidão, direitos e qualidade de vida, como a Revolta dos Malês, que foi considerada como uma das maiores rebeliões brasileiras em busca de direitos e qualidade de vida. Também havia a tentativa de preservação da cultura negra, como idiomas, tradições e práticas religiosas. E na luta pela abolição, muitos ex-escravizados participaram da campanha abolicionista, como Luiz Gama, que usou tribunais para libertar centenas de pessoas. E podemos ver na obra Um Defeito de Cor várias formas de resistência, como a religião, o idioma, música, danças e histórias faladas, assim como a avó de Querinde fez. Além disso, alguns até preferiram a morte do que serem escravizados. Em Um Defeito de Cor, o processo de escravidão é o acontecimento que dá origem a toda a trajetória da protagonista Querinde. Retirada da sua terra natal na África e submetida à escravidão no Brasil. Ela enfrentava violência, preconceitos e diversas perdas. Essas experiências moldaram sua personalidade, fortaleceram sua luta por liberdade, autonomia e melhores condições de vida. A relação da escravidão com o futuro da narrativa aparece nas consequências que esse sistema deixa na vida da personagem. Mesmo após conquistar maior independência, Querinde continuou marcada pelos traumas do passado e pela busca de seu filho perdido. Assim, a obra mostra que os efeitos da escravidão ultrapassaram o período de cativeiro e influenciam todo o desenvolvimento da história, destacando a resistência da protagonista diante das injustiças e a permanência das marcas deixadas pela escravidão. A escravidão no Brasil foi um sistema de exploração do trabalho que durou mais de 300 anos, do século XVI até 1888. Milhares de africanos foram trazidos à força para o país e obrigados a trabalhar principalmente nas lavouras de açúcar, café, mineração e serviços domésticos. Os escravizados viviam em condições muito difíceis, sofrendo violência, punições e privação de liberdade. Apesar disso, resistiram de diversas formas, por meio de fugas, revoltas e da formação de quilombos. No século XIX, cresceram as pressões para o fim da escravidão. O movimento abolicionista, a resistência dos próprios escravizados e pressões internacionais contribuíram para enfraquecer o sistema. A escravidão foi oficialmente abolida em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Após a abolição, os ex-escravizados não receberam terras, educação ou apoio do governo para se entregar à sociedade. Isso contribuiu para a desigualdade social e racial, que ainda pode ser observada no Brasil atualmente. O livro Um Defeito de Cor, escrito por Ana Maria Gonçalves, conta uma história de Ken Hyde, uma mulher africana que é capturada ainda criança e trazida para o Brasil em um navio negreiro durante o período da escravidão. Ao longo da obra, ela enfrenta diversas dificuldades, mas também demonstra força, inteligência e resistência diante das injustiças que vive. Na minha visão, uma das partes mais marcantes do livro é a descrição da viagem no navio negreiro. Esse momento mostra de forma muito impactante o sofrimento das pessoas escravizadas, que eram retiradas de suas famílias, transportadas em condições desumanas e tratadas como mercadoria. A narrativa ajuda o leitor a imaginar o medo, a tristeza e a incerteza vividos por aqueles que atravessavam o oceano sem saber o que encontrariam pela frente. Além de retratar a violência da escravidão, o livro destaca a resistência dos africanos e a preservação de suas culturas e identidades. Por isso, considero que a passagem pelo navio negreiro é fundamental para compreender a dimensão da injustiça sofrida por milhões de pessoas e a importância de lembrar essa história para que ela nunca mais seja esquecida. A cultura africana é marcada por uma grande diversidade de povos, línguas, religiões e costumes. Segundo estudos sobre a história africana, o continente possui uma forte tradição oral, religiosidade ligada à ancestralidade, valorização da coletividade e uma profunda conexão com a natureza. Além disso, elementos como música, dança, culinária e vestimentas e crenças espirituais fazem parte da identidade cultural de muitos povos africanos e influenciaram diversas sociedades ao redor do mundo, especialmente o Brasil.
Na obra Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, essas características aparecem de forma muito evidente, principalmente na trajetória da personagem Kihind. A autora representa a cultura africana através das tradições dos povos iorubás, mostrando as crenças religiosas ligadas a orixás, como Xangô, Oxum e Iemanjá, além da crença em espíritos e no destino, algo muito presente na espiritualidade africana. Outro aspecto muito importante é a valorização da oralidade e da memória, já que a história é narrada em primeira pessoa como um grande testemunho de vida. Isso dialoga com a tradição africana de transmissão do conhecimento por meio da fala. O livro também apresenta costumes como dança, os mercados populares, os alimentos típicos, os penteados e os panos coloridos, reforçando a riqueza estética e social da cultura. Assim, a obra não mostra apenas o sofrimento da escravidão, mas também destaca a África como um espaço de identidade, tradição e resistência, contribuindo para a valorização da herança africana e a ampliação da compreensão sobre sua importância na formação da cultura brasileira. A escravidão constitui uma das mais graves injustiças da história da humanidade. Milhões de pessoas foram privadas de sua liberdade, separadas de suas famílias e submetidas a condições desumanas com o objetivo de beneficiar economicamente terceiros. Além do sofrimento físico imposto aos indivíduos escravizados, esse sistema deixou profundas marcas sociais, culturais e econômicas, cujos efeitos ainda podem ser observados na sociedade contemporânea. Nesse contexto, torna-se fundamental estudar e preservar a memória desse período histórico, a fim de reconhecer a luta e a resistência dos povos escravizados, e de promover uma sociedade comprometida com a igualdade, a dignidade humana e a rejeição de toda forma de discriminação e desigualdade.